Professora, eu tô no celular, eu não tô em casa, eu tô Eu viajando. compartilho aqui, não tem problema. A Débora vai compartilhar, né? Vou. Uhum. Ótimo. Então, aguardamos que tu comece, tá, Débora? Débora, tu tá com algum problema? Não, só estou abrindo aqui o Canva para poder fazer a apresentação. Lembra que quem fez um Canva tem que depois baixar e botar no Moodle, né? Pra gente ter A essas gente já apresentações. colocou a apresentação lá. Tá, ótimo, então. Eu vou colocar agora e vocês me dizem se está aparecendo. Tá começando, tá aparecendo, sim. Só tu tem que botar modo de apresentar, isso. Então, tu e Isadora pode começar quando estiverem prontos. Tá, eu vou começar, que a parte que eu queria apresentar é a primeira. Vocês estão me escutando bem? Sim, estamos. Tá. O artigo que ficou para a gente é Contribuições e abordagem das atividades experimentais no ensino de ciências, reunindo elementos para a prática docente. A autora é a Jane, foi publicado no periódico da UBRA, se eu não me engano, foi no da UBRA. Aí está o nome do periódico na tela. Eu fiz a minha resenha e postei lá no Moodle, mas eu achei mais fácil eu fazer algumas anotações dos pontos importantes que eu encontrei no artigo, porque eu acho que fica mais dinâmico para apresentar, senão se eu fosse ler a resenha, acho que ia ficar meio cansativo. Na introdução, a Jane ela já começa, né, citando o Galeazzi ali. A experimentação vem sendo muito debatida na área da educação entre pesquisadores e geralmente apontada como importante recurso no desenvolvimento de saberes conceituais, procedimentais e atitudinais. Quando eu me deparei com essa citação, né, eu fiquei bem confusa, porque já no começo do artigo eu já nem sabia o que ela estava falando. Aí eu fui atrás de pesquisar o que seriam esses saberes e o porquê que Galeazzi pensava dessa forma, né? Aí o que eu encontrei? Eu encontrei que esses saberes, os conceituais, procedimentais e atitudinais, eles representam para Galeazzi três dimensões fundamentais do conhecimento, que elas precisam ser consideradas no ensino e na aprendizagem. Aí os saberes conceituais, né, o conhecimento teórico, ou as informações que precisam ser compreendidas sobre determinado tema, determinado assunto. Os saberes procedimentais, eles dizem respeito sobre as ações e os métodos que vão ser utilizados para ensinar esse determinado assunto ou tema. E os saberes atitudinais, eles se relacionam com as atitudes, valores e comportamentos que os alunos desenvolvem durante o ensino de aprendizagem desse assunto. Ali na introdução também, ela citou uma coisa que eu achei bem interessante, que aí eu coloquei aqui alguns pontos importantes da introdução do artigo que me chamou a atenção. Aí ela fala que muitos docentes, né, eles desconhecem as possíveis
contribuições das atividades experimentais. E aí Galeazzi e os seus colaboradores ali citam também que ressaltam, né, que os docentes têm visões equivocadas sobre as suas finalidades no contexto escolar, isso das atividades experimentais. Também, um ponto importante ali, que é o papel das atividades experimentais, ela fala que, no artigo, né, visa que um grande número de pesquisadores, eles estão se empenhando para tentar entender qual é o papel das atividades experimentais na educação, quais são as melhores formas de abordá-las e quais são as estratégias que favorecem, né, a aplicação dessas atividades experimentais em sala de aula. Aí ela fala também que ali ela selecionou alguns estudos que ela achou mais importante, né, considera mais importante, de diferentes pontos de vista, para discutir no artigo. Aí ela procura responder alguns questionamentos que eu vou ler aqui, que tirei do artigo. Que competências e habilidades podem ser desenvolvidas nos alunos através da realização de atividades experimentais? Quais as dificuldades e habilidades para o desenvolvimento de certas competências e habilidades no contexto das aulas experimentais? E quais estratégias podem ser empregadas para tentar superá-las? De que maneira as atividades experimentais podem ser abordadas nas aulas de ciências e quais as limitações e contribuições de cada tipo de abordagem? Que estratégias podem ser colocadas em funcionamento a fim de tornar cada tipo de abordagem mais eficaz do ponto de vista pedagógico? Aí ela fala que, ali no artigo dela, ela tentou discutir uma abordagem no qual o professor esteja mais livre, né, para analisar as múltiplas possibilidades das aulas experimentais. Aí, na segunda parte do artigo, fala sobre as contribuições das atividades experimentais no ensino de ciências. Aí tem várias contribuições, eu vou falar um pouquinho do que eu entendi, do que eu acho como ponto positivo em cada uma delas. Ela diz que pode contribuir para motivar e despertar a atenção dos alunos, né, que na maior parte das vezes, os professores, eles propõem atividades práticas para motivar o aluno, né, às vezes o aluno está meio desmotivado, assim, não está prestando muita atenção, aí o professor propõe para que leva para o laboratório para fazer alguma atividade experimental. Mas nem sempre isso funciona, né? Não é sempre e nem com todos os alunos. Às vezes, até aqueles mesmos alunos que estão meio desconcentrados acabam desconcentrando os demais e não funciona tão bem quanto esperado. Aí, ali, ela sugere que quando os professores forem desenvolver essas atividades experimentais, eles peçam para os alunos depois um registro escrito do que foi desenvolvido no laboratório, como que chegou naquela conclusão, até as falas dos professores para ver se eles realmente estavam prestando atenção. Contribuição para desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo, né? Ali a atividade experimental, ela favorece para que os alunos socializem entre si, né? Que eles aprendam a trabalhar em grupo. Só que ela também cita no artigo um ponto bem importante, que eu lembro que quando eu estava no ensino médio, tinha uma professora que frisava bastante, né, que é tu aprender a trabalhar em grupo, que tu vai ter que respeitar a opinião do outro, que pode ser divergente da tua, e garantir, né, que todos trabalhem naquela atividade em grupo, porque o que acontece muito é que aí um faz e o outro não faz nada, ou alguns fazem, os outros não fazem, e a gente vê isso até na faculdade, nos nossos trabalhos, que acontece muito, né, de a maior parte nas costas do outro. Então, assim, ali a professora tem que estar bem atenta e também ajudar a dividir as tarefas. Fulano e fulano vão ficar com tais tarefas, ciclano vai ficar com tal tarefa. Isso aí já ajuda também. Contribuição para desenvolver a iniciativa pessoal e tomada de decisão. Quando os alunos eles são instigados, né, a pesquisar sobre determinado assunto, a propor hipóteses para determinado assunto, eles começam realmente a pensar e debater, assim, o que eu vou explanar na sala de aula, e começam a tomada de decisões, né, e expressar as ideias para outras pessoas. O que acontece é que chega muita gente na faculdade, né, até eu cheguei na faculdade bem insegura nessa questão de propor hipóteses, né,
porque a gente fica inseguro e não é estimulado isso desde o ensino fundamental, de que todo mundo tenha, né, o seu direito de fala e o seu papel ali. Para contribuições para estimular a criatividade. Acredito que quanto mais os alunos eles participarem dos processos, desde a montagem, né, do experimento, montar os aparatos ali, o que precisa utilizar, mais vai ser estimulado a criatividade deles. Contribuições para aprimorar a capacidade de observação e registro de informações. Então, ali que já entra a parte escrita, né? Um relatório. Eu não lembro muito de fazer relatórios no ensino médio, eu acho que é bem vagas as memórias ali, que a gente fez algum relatório sobre algum experimento, mas aconteceu. Só que o que mais acontece é que os professores simplesmente eles pedem assim, façam relatórios, mas os alunos eles não têm nenhuma base do que é um relatório, do que deve ser anotado no relatório, o porquê deve ser anotado, como, né? Então, ali a Jane sugere que os professores proponham um modelo de relatório e expliquem, olha, vocês devem anotar os pontos importantes, o porquê que vocês acham isso, propor hipóteses, o que pode acontecer no final do experimento, o que aconteceu, o porquê, né? Para aprender e analisar dados e propor hipóteses para os fenômenos. Então, ali as aulas experimentais, elas podem estimular os alunos a observar, né? A observar, a refletir o porquê que aquilo acontece e propor hipóteses para suas observações. Bem, né, como eles podem rever o que eles já sabem sobre aquela determinada situação. Ali também tem contribuição para aprender conceitos científicos. Ali no artigo fala que para alguns pesquisadores, né, os alunos eles conseguem melhor aprender os conceitos científicos através das atividades experimentais, né, colocando em prática. Contribuições para detectar e corrigir erros conceituais dos alunos. Aí, ali, através dos relatórios, os professores podem ver o que o aluno conseguiu absorver daquela atividade experimental, né? O que ele ficou com dúvida, o que parece não ficar tão claro, porque aí nos relatórios, geralmente, a gente recebe uma nota, tu tirou 6 no teu relatório. Tá, mas por que tirou 6 no relatório? Não conseguiu desenvolver bem o que foi proposto, enfim. Aí já entra aquela questão, né, de propor um modelo para o aluno também. Para compreender a natureza da ciência e o papel do cientista em uma investigação. Ali é bem importante, né, que o professor destaque que as observações científicas, elas não são puras ou desprovidas de qualquer ideia, né, não é? A gente não propõe nada da cabeça da gente, né? E que não existe um único caminho, né? Sobre determinada situação, existem várias pesquisas, existem vários artigos, existem vários pontos de vista para a solução daquilo, né? Não necessariamente vai ter só uma coisa, foi feito assim e assim pronto. Não, tem vários pontos de vista. Para compreender as relações entre ciência, tecnologia e sociedade, né? É importante trazer a ciência para a realidade do aluno, né? Trazer situações que eles possam trazer até objetos que eles utilizem no dia a dia. Porque se pega uma coisa muito assim, que o aluno nunca viu, às vezes ele não vai ter tanto interesse enquanto uma situação do dia a dia, né? E aí estimular eles a adotar atitudes críticas diante dos problemas sociais e ambientais. E aprimorar habilidades manipulativas. Aí, com os alunos ajudando na montagem do experimento, eles vão estar aprendendo a manipular os materiais que são empregados no experimento, né? Agora eu vou passar a palavra para a Isadora, que vai continuar a apresentação. Oi, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, Isadora, pode falar. Tá bem. Débora, tu pode seguir apresentando? Que eu não consigo projetar a tela aqui no celular. Tá. A minha parte, então, ficou os principais tipos de atividades experimentais no ensino de ciências. São 3 os principais tipos de atividades: demonstração, verificação e investigação.
Essas atividades, elas são muito importantes no ensino de ciências, e cada abordagem tem uma característica própria e os objetivos específicos, e a escolha dela vai depender dos recursos que o professor tiver, da turma, e dos objetivos da aula. Ela é comandada mais pelo professor, o professor é o principal agente do processo, e esse tipo de experimento, ele favorece bastante a interação entre os alunos e o professor. Nesse caso, o professor realiza experimentos, os alunos observam. As vantagens, assim, seriam bom para ilustrar conceitos visuais e útil quando há pouco tempo ou recursos, né? Por exemplo, vai fazer um experimento, não tem material suficiente para todos os alunos nesse caso, aí acaba o professor executando a tarefa e os alunos acabam observando. Às vezes, por conta disso, os alunos acabam não tendo muito interesse. Como a Débora falou, pode pedir, tipo, para levar algum objeto diferente, alguma coisa diferente, que eles não tenham muito contato, assim, para que gere um interesse maior neles. Depois pode fazer também perguntas para eles, antes e depois do experimento, e pedir registros escritos, tipo relatório, também incentivar que eles escrevam sobre o experimento que o professor está fazendo, dar dicas de como fazer, porque às vezes também, tipo, que nem a Débora falou, eu não lembro também de fazer relatório no ensino médio, não lembro mesmo, tanto que eu tenho bastante dificuldade para fazer agora. Mas então é algo que a gente pode sugerir que os alunos façam e orientar eles a fazer também. A outra atividade seria a atividade de verificação, que no caso eles vão testar alguma teoria. Essa atividade, ela, aqui no artigo fala que ela emprega com a finalidade de verificar alguma lei ou teoria mesmo, proporciona aos alunos a capacidade de interpretar parâmetros que determinam o comportamento dos fenômenos observados. Ela ajuda, então, ensina técnicas e uso de equipamentos, né? Que aí, no caso, pode todos os alunos utilizarem, por exemplo, levar num laboratório, alguma coisa assim, para eles testarem. Limitações seriam alguns resultados previsíveis que podem desmotivar, mas isso geralmente é difícil acontecer. A gente pode sugerir, então, variações nos experimentos e comparar os resultados entre os grupos também. Aí tem também... Agora, a próxima é a atividade de investigação. Ela, assim, os alunos assumem um papel ativo na criação e execução do experimento, tem como vantagem desenvolver habilidades científicas, hipóteses, análises e argumentações, só que ela requer um pouco mais de tempo e preparação, ela é a que leva mais tempo, assim, que pede mais dos alunos, é a atividade de investigação. Estratégias para melhorar seria orientar os alunos, sem dar respostas diretas, e usar problemas desafiadores e abertos, para que eles possam trabalhar melhor. Nesse caso, ali no artigo fala que na atividade de investigação o aluno deve projetar e identificar algo interessante a ser resolvido. E a solução, na realidade, deve requerer do aluno um processo de reflexão e tomada de decisões sobre a sequência dos passos a seguir. Destacamos também que as atividades dessa natureza frequentemente exigem um tempo maior de estudo, e ressaltamos que nessa modalidade de atividade experimental não há uma dependência direta dos conteúdos abordados previamente em aula expositiva. E aqui botei uma conclusão. Não há uma abordagem única ou melhor para o ensino experimental. Cada método atende a diferentes objetivos e contextos. Começar com atividades simples, como demonstrações, e avançar para investigações abertas ajuda a desenvolver a confiança e habilidade nos alunos. Equilibrar essas modalidades é muito importante para um ensino completo e eficiente, valorizando tanto o engajamento quanto a aplicação da prática. E era isso. Muito bem, meninas. Muito boa apresentação de vocês, tá? Bem sucinta, em tópicos, né? Como a gente tinha recomendado na reunião passada. Acho que vocês cumpriram bem essas suas atividades. Foi ótimo. Eu tenho um pouco mais de dificuldade de me expressar, eu acabo mais na leitura mesmo. Eu preciso treinar um pouco mais isso. Mas essas apresentações são esse treino, né? Então aproveita, né, Isadora? Sim, tá bem. Acho que vocês saíram muito bem explicando assim, os tópicos e sabendo extrair o que é essencial no artigo, né?
Bom, nós temos ainda 6 minutos, né, para 19h30, se alguém quiser mais, alguém quiser fazer um comentário, tem 6 minutos para falar. André, queres comentar alguma coisa? Eu quero sim, Ângela, mas antes vamos ouvir se algum discente, alguém quer fazer alguma complementação, algum questionamento para as meninas, fique à vontade. Alguém do grupo do Dagoberto, vamos lá, Dagoberto. Lá vou eu. Lá vou eu. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Dagoberto, sucinto, 2 minutos. Seja bem sucinto. Não, eu gostei bastante da apresentação das colegas, parabenizar. Rafael, para de rir, respeita os discentes, muito obrigado. Rafael, para de rir. Perdi 2 minutos só xingando o professor Rafael. Bom, eu acho que essa questão da experimentação é algo que a gente vai explorar em várias componentes curriculares, mas que, de fato, agora na nossa prática, no PIBID, a gente pode utilizar bastante, né? Sair um pouco da teoria e utilizar a experimentação, utilizar atividades práticas, e nesses moldes que as meninas apresentaram para a gente, acho que seria bem interessante testar de formas mais básicas, né, com recursos mais acessíveis dentro da realidade das escolas. E eu achei muito legal o feedback de ambas as colegas sobre as impressões delas, o que elas tiveram quando chegaram na faculdade, a falta de acesso a alguns conteúdos, a alguns documentos, né, informações, e que, de fato, quando fui bolsista de gestão ali da coordenação de curso, eu senti muito isso quando a gente fez essa acolhida a alguns discentes novos, estarem perdidos, né, de certa forma. Então, eu acho que não só no PIBID, mas tendo aqui a presença do coordenador, né, futuro coordenador e do futuro vice-coordenador do curso, mas deixar também como sugestão para que a gente elabore atividades nesse sentido, para que a gente traga mais alunos e prepare melhor os alunos que já estão no curso também para esse tipo de atividade. Muito bem, Dagoberto. Mais alguém do grupo gostaria de fazer um comentário? Pode ser alguém do ETERG mesmo, ou de outra, ou do Instituto, ou da Estadual. O que acharam do artigo apresentado? Façam seus comentários. Vocês aprenderam alguma coisa com esse artigo, além da Isadora e da Débora? Quem mais é do grupo lá do ETERG? O que aprendeu? O que chamou a atenção do artigo, né? Isso, lembrando que todos do grupo ETERG leram o artigo, em tese, leram o artigo, tem o seu compromisso de elaborar uma resenha, né, para postagem, alguns já fizeram isso, então fiquem à vontade para contribuir com a apresentação, porque cada apresentação, a partir de um texto, ela, por natureza, é uma visão muito particular dos sujeitos que apresentam, dos sujeitos que montaram a apresentação. Então, fiquem bem à vontade aí para as contribuições. Quantos minutos ainda, Ângela? 2 minutos, André. 2 minutos. Daí nós passamos para o grupo do... Pode ser do Instituto, tá? Tá bem. O Rafael levantou a mão. Pode falar, Rafael. Não, só para avisá-los que eu não estou abrindo a câmera e não vou interagir muito na reunião, porque eu estou em viagem e a minha conexão aqui é bastante precária, tá? Mas parabéns pela apresentação das gurias, a gente consegue já ver a evolução deles nas apresentações, isso é muito bom, né? E é isso, tá, pessoal? Um abraço. Certo, Rafael. Bem, gente, então, nos últimos minutinhos, para a gente não avançar no período de outros assuntos, né? Com aqueles que eu consegui me aproximar mais ao longo do curso, até esse momento, sabe que eu tenho trabalhado fortemente a questão da experimentação no ensino de ciências nesses últimos anos, nessa última década, talvez, poderia apontar. Então, estrategicamente, eu trouxe para essa discussão breve, nossa, que sucinta, 4 artigos que
propõe apresentar a experimentação de um modo não linear, mas de um modo que vai ampliando em complexidade, em trazendo elementos cada vez de maior profundidade. Então, no primeiro texto discutido na semana passada, foi um artigo que caracteriza a natureza da experimentação. Esse artigo já traz algumas questões mais conceituais, mais vinculadas às contribuições da experimentação ao ensino de ciências. Certo? E aí, deixe-me trazer alguns pontos assim, importantes. Os autores que normalmente trabalham a experimentação, escrevem sobre a experimentação, concordam que a experimentação ela favorece a aprendizagem daqueles 3 domínios conceituais, aqueles tipos de conhecimento que muitos autores trazem, como os conhecimentos conceituais, os procedimentais e os atitudinais. Então, nessa perspectiva de um trabalho experimental bem construído, nós conseguimos trabalhar conceitos, envolvendo nos conceitos também princípios, teorias da ciência, tanto como procedimentos, que são as manipulações, você fazer uma medição de volume, uma leitura, manipular uma calculadora científica, para a gente descaracterizar também a experimentação como aquele modelo estereotipado de um laboratório de química, com reagentes. Não, uma experimentação, uma atividade prática, uma atividade experimental, ela vai muito além do laboratório de ciências que se conhece tradicionalmente, mas uma manipulação de materiais com um objetivo bem construído, ela pode muito bem carregar princípios próprios da atividade prática, da experimentação. E também o tipo de conhecimento atitudinal, que é aquele conhecimento tão necessário e tão carente hoje nos ambientes formais de ensino, que está no domínio dos valores, do comprometimento, da responsabilidade de um aluno diante do seu grupo, perceber que ele não está desenvolvendo uma atividade que lhe cabe apenas isoladamente, mas que das ações dele depende a qualidade do grupo como um todo. Então, aí nós temos 3 bons exemplos da experimentação como contribuição direta aos tipos de conhecimento conceitual, procedimental e atitudinal. E aí entra a questão dos tipos de experimentação demonstrativa, investigativa, verificacionista, dentre outras também que alguns autores vão apontar. E só para fechar aqui, eu quero convidá-los para uma componente que eu vou oferecer agora nesse semestre, que é uma das 5 integrações que permanecem no curso nessa versão do ABI, que é a integração em ciências, resolução de problemas e experimentação. Então, integração de ciências, resolução de problemas e experimentação. Que aí, numa componente de 60 horas, nós temos toda a possibilidade de adentrar aspectos mais profundos, exercitar a experimentação, desenvolver outros domínios, relacionar a experimentação com várias outras metodologias de ensino, defendendo que uma metodologia não é garantia de aprendizagem e, muito possivelmente, nenhuma metodologia isoladamente de outras conseguirão desenvolver um processo que leve múltiplos alunos, que leve variados interesses a aprender um objetivo em comum. Certo? Mas acho que é isso, basicamente isso. Nós vamos falar mais um pouquinho no próximo encontro sobre experimentação também. Obrigada, André. Vamos passar para o grupo do Instituto, então, é a Valdirene e a Mara que vão fazer a apresentação. Valdirene já pode compartilhar? É tu que vai compartilhar? Eu não consigo compartilhar e a senhora não consegue para mim? Sim, mas então fica por último. Então, vamos passar... Qualquer coisa eu estou falando. Mas tu já compartilhou no WhatsApp? Onde é que já no último. Tá, mas fica para a terceira apresentação, porque senão vai atrasar muito, até eu achar e abrir. Então, vamos deixar para a Ana Paula apresentar agora, que a Ana Paula é do grupo do estadual que está encarregada, né, Ana Paula? É isso? Ana Paula? Oi, desculpa, É tu que vai apresentar pelo estadual? Sim, sou eu, prof. Então, é só tu ou tem mais alguém? Não, sou só eu, prof. Tá, então pode começar. Tá bom, só um minutinho, então. Desculpa, gente, eu estava só fechando a porta aqui para evitar algum barulho durante a minha apresentação. Eu vou só projetar aqui para vocês.
Só um minutinho. Posso fazer um furo aí agora? Eu projetei a apresentação, vocês só me digam se ela vai aparecer aí para vocês. Está aparecendo, Ana Paula, só põe no modo de apresentação para nós, tá? Sim. Vocês me ouvem bem? Sim, pode começar. Tá, já está no modo expandido, professora? Não, ainda não. Então... Tem PDF? Tem PDF também. Não, pode ser no modo de PowerPoint, só tem que colocar no modo de apresentação. Acho que agora vai dar. Só me confirma se ficou em tela expandida. Agora sim, agora está. Tá, deixa eu só controlar aqui também o tempo. Só confirma para mim, 15 minutos que eu tenho para apresentar, né? Isso. E depois nós teríamos 10 minutos de discussão, tá? Tá bom, então. Bom, eu vou iniciar aqui minha apresentação, dando boa noite para vocês, professores, supervisores e colegas do PIBID. Eu vou apresentar hoje um trabalho que é basicamente um trabalho que eu gosto bastante, fiz questão de, dentro do possível, escolher esse tema, que é relacionado com os mapas conceituais e aprendizagem significativa, aqui através do grupo de trabalho da Escola Nossa Senhora da Assunção, né, sob supervisão da professora Sabrina e coordenador do nosso grupo ali, o Rafael. Então, eu vou tentar ser bem objetiva, assim, eu só gostaria de saber se tem algum colega, talvez principalmente dos novos, assim, que ainda não fez alguma leitura ou que não tenha tido contato com a teoria da aprendizagem significativa. Só levantar a mãozinha alguém que não teve contato com isso, que nunca leu algo nesse sentido. Os que estão presentes, por favor. Eu não recebi nenhuma notificação aqui, a princípio. Também não recebi. Tá, Pode continuar, Paula. Continuar, então. Fiz essa pergunta justamente porque já está dentro do escopo de saber se alguém tinha conhecimento prévio sobre o assunto ou se é a primeira vez que está vendo. Eu acho que esse já é um dos pressupostos da aprendizagem significativa, da gente conhecer algum assunto, poder relacionar ele. Então, eu vou partir do pressuposto que a maioria, ou a grande maioria, ou todos aqui já, em algum momento, ouviram falar sobre essa teoria e sobre os mapas conceituais. O artigo que eu estou apresentando hoje, o título dele é esse que está em negrito aí nessa parte da minha apresentação, ele se chama Mapas Conceituais e Aprendizagem Significativa. Foi desenvolvido pelo professor Marco Antônio Moreira, que é licenciado em Física e deu aula no Instituto de Física da URGS do ano de 1967 a 2012, se eu não estou enganada. E é um autor, assim, um autor bastante relevante. Só em livros ele tem 56 publicações, muitos artigos acadêmicos e capítulos de livro também. Então, eu acho que é um autor, assim, que é um dos importantes da gente conhecer e estudar durante a nossa formação e também contemplar as ideias, né, se apropriar das ideias dele e relacionar elas com as nossas pesquisas, os trabalhos que a gente desenvolve, enfim. Tem 2 links, porque a minha ideia é de entregar enviar ali esse PDF eu já enviei para o nosso grupo aqui do estadual, da escola estadual, mas também gostaria de enviar ali para o grupo geral, talvez para os colegas poderem ter essa apresentação, caso se interessem.
tem 2 links que eu achei bem interessantes, que tem sobre o autor ali, falando sobre toda a produção acadêmica, científica do Marco Antônio Moreira, e também esse segundo link que está em azul aí aparecendo, é sobre aprendizagem significativa em revistas, né? E eu acho que é bacana, porque tem, pelo que eu pesquisei, tem bastante aportes, assim, bem interessantes, assim, dessas publicações que estão selecionadas e que estão divulgadas aí e disponíveis nesse link sobre aprendizagem significativa. O principal tema desse trabalho é sobre os mapas conceituais, né? O mapeamento conceitual, que, na verdade, eu vou definir ele como sendo uma ferramenta que foi desenvolvido para promover a aprendizagem significativa. Os mapas conceituais, eles foram desenvolvidos, assim, pelo Novak, né, o Joseph Novak, na década de 70, sendo que esse autor, o Novak, ele relaciona o mapa conceitual com a aprendizagem significativa, embora os pesquisadores, né, como o Ausubel, que trabalham com aprendizagem significativa, nunca tenha falado ou escrito ou relacionado a algo com os mapas conceituais. Então, através da teoria, dos pressupostos da teoria da aprendizagem significativa, o Novak fez alguns aportes a respeito dos mapas conceituais, que apontando assim que, além de eles promoverem, eles também evidenciam se houve a construção de uma aprendizagem significativa durante um processo de ensino, né, no ambiente de ensino, assim. E tem uma frase que está nesse artigo que eu estou trabalhando, ou que eu estou apresentando para vocês, do Moreira, né, de 2012, levando até em consideração que o Moreira publicou esse texto que eu estou trabalhando hoje. Esse texto ele é uma revisão de uma publicação do ano de 1988. É um texto revisado e foi divulgado aí no ano de 2012, então ele não aparece como uma publicação de revista. Eu até não sei direitinho onde ele foi publicado, por ele já ter sido publicado anteriormente, ter sido feita uma revisão desse texto, né? Mas tem essa frase aqui do Moreira que diz assim: no momento em que um professor apresentar para o aluno um mapa conceitual como sendo o mapa correto de um certo conteúdo, ou no momento em que ele exigir do aluno um mapa correto, estará promovendo, como muitos outros recursos instrucionais, a aprendizagem mecânica em detrimento da significativa. Essa frase é uma frase que mostra, assim, uma outra abordagem para o processo de construção de aprendizagem, né, onde não existe um modelo correto, porque, digamos assim, em termos gerais, transpassa pelas individualidades, né, transpassa pelo caminho formativo individual de cada aprendiz, no sentido de criar os significados a partir do conhecimento que está construindo e que está sendo levado em consideração. Mas, para a gente entender que tem uma relação desse mapa conceitual com a aprendizagem significativa, acho que é interessante a gente falar um pouquinho também sobre a aprendizagem significativa. Ela é uma teoria, né, de aprendizagem, então, é uma teoria da área da educação, que ela foi proposta aí por David Ausubel também na década de 70, e enquanto que o Novak, que criou a ideia dos mapas conceituais, ele é um educador, pedagogo norte-americano, o David Ausubel já parte lá da área da psicologia da educação, justamente numa ideia de uma teoria cognitiva. E uma teoria cognitiva, dentro dessa perspectiva da psicologia da educação, seria uma forma de entender, qualificar, na verdade, ter como alvo de estudo mesmo a construção do conhecimento, a organização do conhecimento no nosso sistema cognitivo, digamos assim, né, no nosso pensamento, no nosso raciocínio lógico, na relativização também do conhecimento. E tem uma frase que o Moreira cita também nesse artigo que eu estou apresentando, que diz assim, que mostra que aprender significativamente implica atribuir significados, e estes têm sempre componentes pessoais. Então, é mais um reforço, assim, dessa complexidade, né,
né, desse esforço também da própria psicologia na educação para esses processos de aprendizagem. E aí, né, como o tema do artigo é falar sobre os mapas conceituais, é dar uma ênfase nos mapas conceituais, eu me propus o desafio de usar a figura de um mapa conceitual para apresentar aqui e também para explicar a aprendizagem significativa. Então, essa figura é uma figura 3 desse artigo do Moreira, onde ele está. É um mapa conceitual criado por ele, e eu acho que é importante levar em consideração que o mapa conceitual é uma forma como a gente organiza a aprendizagem. Então, a gente viu ali que não existe um mapa correto e não existe um mapa errado. Se eu fosse fazer um mapa sobre a teoria da aprendizagem significativa, ou vocês que me ouvem agora fizessem, a gente não teria o mesmo resultado, porque passa por essas pessoalidades. Por isso eu coloquei aquelas 2 frasezinhas ali no mapeamento conceitual e na aprendizagem significativa. Então, eu estou apresentando para vocês aqui o mapa que o Moreira divulgou aí nesse trabalho, desse artigo aí de 2012. E ele traz a ideia de que a aprendizagem significativa, ela depende de existir subsunsores, né? Mas, desculpa, só antes de eu explicar a teoria da aprendizagem significativa usando o mapa, eu só queria frisar, assim, que esse é o layout, né, é a visão de um mapa, depois de pronto. Então, o mapa conceitual, olhando aqui, é uma forma de organização que ela tem uma conexão entre ideias e ela organiza através de conceitos uma ideia de diferenciação e de enriquecimento, de especificação e de generalidade a respeito de um determinado assunto, né? Pode ser um assunto de qualquer área, onde essa ferramenta, esse instrumento do mapa conceitual, ele apresenta esse conhecimento. E aí eu falei ali antes que ele tinha essa perspectiva de tanto como criar uma ideia de organizar, mas também levava em consideração a nossa pessoalidade, porque ele é organizado mais ou menos na forma como a gente organiza na nossa cabeça essa estruturação. E existem conhecimentos que são conceitos que são mais importantes, outros que são menos importantes, que são mais específicos. E aí, aqui, olhando o mapa, a gente pode ver que ali na parte central dele está mais ou menos o principal conceito, que é da aprendizagem significativa, e o autor está mostrando que ela depende de... para existir uma aprendizagem significativa, a gente já ter algum conhecimento prévio, que é chamado de subsunsor, nessa teoria, e esse subsunsor é onde a gente ancora, é onde a gente apoia os novos conhecimentos. Por exemplo, a partir do momento que uma criança em idade de alfabetização reconhece que aquele animal com aquela característica é um gato, ela pode ir diferenciando os tipos de gato, ou até mesmo uma planta. No momento que ela tem a ideia do que é uma planta, ela pode ir enriquecendo e dizendo, bom, e se ela tem se esse ser vivo tem essa característica, então fecha com a ideia de ser uma planta, essa aqui tem flor, essa não tem flor, essa é aquática. Então é assim mais ou menos que é organizado, e aqui dentro, e isso é um subsunsor, né? A ideia de o que é uma planta, o que é um gato, é um conceito generalista onde vai havendo as especialidades. E para existir uma aprendizagem significativa, a gente apoia nessa ideia do conhecimento que o aprendiz já tem, e uma das principais questões que dependem para existir uma aprendizagem significativa é uma predisposição para aprender. E ela resulta em novos conhecimentos. Então, a partir dessa ideia que eu já tenho, eu organizo novas aprendizagens e vou hierarquizando. Ana Paula, só para te avisar, faltam 2 minutos, então ainda tem 2 minutos, tá? Sim, prof, eu estou controlando aqui o tempo, obrigada. E aí a gente vai diferenciando ou até mesmo hierarquizando e categorizando na mesma categoria o conhecimento. E aí,
o trabalho apresenta aqui também a relação entre o mapeamento conceitual e aprendizagem significativa no currículo escolar, mostrando que dentro de uma componente, de um trabalho, por exemplo, aqui no PIBID, a gente pode identificar o contexto daquilo que a gente quer ensinar, identificar quais são os subsunsores, os significados que são importantes para, né, existir aprendizagem sobre esse conteúdo, identificar os significados pré-existentes na estrutura do aprendiz, o que ele já conhece a partir disso, digamos, uma avaliação diagnóstica pode dar essa ideia para a gente, e organizar sequencialmente o conteúdo pelo viés da diferenciação e da reconciliação, ou seja, diferenciar e reorganizar esses conhecimentos dentro desse aspecto, como uma ideia de aspecto programático, né, de diferenciando e enriquecendo essa aprendizagem. E utilizar utilizar organizadores prévios, que são possibilidades de usar materiais que ajudam, como, por exemplo, um dicionário de algum termo específico sobre plantas, para ajudar a construir esse conhecimento. E como elaborar um mapa conceitual, fica aqui o convite para quem não leu, né, que é a ideia de estar lá na última página desse artigo do Marco Antônio Moreira, essa carinha aqui, né, que está embaixo, esse texto, né, digamos, a carinha do artigo, e fica o convite para se apresentar isso. Em virtude do tempo, eu queria apresentar um estudo de caso para vocês, eu vou ter que tentar fazer isso em 1 minuto, que é a ideia de mostrar, né, como que eu apliquei isso aqui na Unipampa, num estudo que eu desenvolvi com o professor André, na especialização, que foi de criar uma percepção da geodiversidade de Caçapava para os anos finais do ensino fundamental, utilizando os princípios da aprendizagem significativa, no sentido de ela ser uma proposta didática para os alunos aqui da educação, principalmente da educação básica, né, das escolas do município e do estado, que são aqui do município de Caçapava do Sul, e a gente queria trazer uma ideia de como é que a gente poderia qualificar o ensino de ciências a partir da aprendizagem, da valorização desse patrimônio de Caçapava, tendo em vista esses pressupostos aí da teoria da aprendizagem significativa e também um conceito de alfabetização científica, que é o sujeito conhecer o seu próprio território e ser capaz de ter uma interação, assim, crítica a partir do meio em que ele vive, né. Então, nesse trabalho, usei esses referenciais da aprendizagem significativa, criei algumas ideias mais ou menos aqui para vocês terem ideia de como é que funciona essa organização na nossa aprendizagem, que a gente, a partir de conceitos gerais, a gente diferencia, a gente atribui novos significados mais intermediários ou mais específicos, e a partir desses específicos a gente retorna para esses mais intermediários, esses generalistas, mais ou menos num processo de vai e vem no pensamento. E aí eu vou deixar para vocês aqui só essa apresentação aqui, que foi um plano de ensino que resultou essa pesquisa, né? E essa pesquisa, ela trouxe, assim, por exemplo, a aplicação do mapa conceitual como uma das formas de fazer a avaliação dessa proposta didática, porque o mapa conceitual, ele não tem um viés de estar certo ou errado, ele predispõe uma aprendizagem significativa, ele avalia se a aprendizagem está sendo significativa também, e a gente pensa, é bem fácil, assim, de a gente pensar que se a gente quer criar uma proposta de educação que seja voltada para baseado no que, de levar em consideração o que o sujeito já aprendeu, o que ele já conhece, para ele poder usar esse conhecimento que ele já traz como a porta de entrada para novos conhecimentos e as coisas fazerem sentido e não ser simplesmente memorísticas, né, decoreba, digamos assim. A gente sabe que a gente precisa não ter só um pressuposto de uma nova abordagem, mas também de uma nova forma de fazer uma avaliação também. Então, em uma das aulas que está organizado aqui, a aula 3, que é para falar sobre
regiões como a Pedra do Segredo e a região das Guaritas, a avaliação dessa aula foi feita através de um mapa conceitual elaborado individualmente, para a gente poder ir dimensionando como é que o sujeito estava interagindo, e também se essa proposta estava sendo validada, né, para chegar nos objetivos dela de promover uma educação mais comprometida, com viés local para o território onde o sujeito está inserido. Devido ao tempo, eu não vou poder falar para vocês assim sobre como eu organizei, mas eu fico à disposição para, se algum colega quiser conhecer melhor essa proposta, para talvez assim servir como uma prática, um estudo de caso, uma inspiração para desenvolver em outras áreas, ou, né, na sua própria formação, algo assim que deu trabalho de pensar e organizar, criando um glossário como organizador prévio e utilizando esses subsídios. Então, em respeito ao tempo, para a gente não se prolongar, eu vou finalizar aqui minha apresentação e fico à disposição para, em algum momento, a gente poder falar melhor e com mais tempo a respeito disso. Muito bem, Ana Paula, temos parabéns pela tua apresentação, pena que o tempo é curto, né, 20 minutos tu levaste para fazer a apresentação, mas ainda teve que diminuir bastante coisa, né, mas tá ótimo, e eu espero que teus slides fiquem à disposição do grupo em geral, né, para poder todo mundo ter acesso, né, depois a gente coloca lá no grupo, pode ser no grupo de todo o PIBIT, né. Quem gostaria, nós temos 5 minutos para fazer comentários, quem gostaria de se candidatar a fazer um comentário, pode ser alguém do grupo do estadual, ou a própria Sabrina, se quiser abrir a falar, ou então os coordenadores. Oi, estão me ouvindo aí? Pode falar, tudo bem, então, estamos te ouvindo bem. Certo. Não, parabenizar a Paulinha pela apresentação, ficou muito boa, bem clara, né, sucinta, como a gente tem buscado apresentar as informações de forma objetiva, né, e eu acredito que todos os alunos vão ter contato em algum momento, se já não tiveram, né, em algum momento do curso, com a teoria da aprendizagem significativa, e colocar que ela é uma teoria que, embora com muitas lacunas, eu busco me aproximar na minha prática enquanto professora, né, e salientar que a ferramenta dos mapas conceituais, né, que é uma ferramenta, né, para se buscar atingir esse objetivo da aprendizagem significativa, é uma ferramenta muito rica, inclusive, para quando o professor vai fazer algum momento mais expositivo, que às vezes é necessário em algum conteúdo, né, o professor ir construindo um mapa conceitual é uma forma muito boa de colocar para os alunos a forma como ele relaciona aqueles conteúdos ali, né, eu já trabalhei em algumas, por exemplo, uma aluna uma vez solicitou que eu fizesse uma revisão para o Enem sobre calorimetria, e eu resolvi estender para toda a turma, e eu fui trabalhando essas relações entre os conceitos com eles, né, para que eles entendessem que os conceitos não eram todos vazios. Claro que o que eles viram no quadro era como se fosse uma fotocópia da minha estrutura cognitiva, né, são as relações que eu teci, que eu fui colocando o mapa conceitual no quadro, mas eles visualizarem essas relações ali no mapa e entenderem qual o sentido daquelas ligações ali, foi muito enriquecedor. Inclusive algumas era um conteúdo que nós já tínhamos trabalhado durante o ano, mas eles não tinham percebido ali aquelas conexões. Então, por isso a importância que até o artigo traz ali, de que o mapa conceitual ele não é autoexplicativo, ele é necessário que a pessoa que construiu apresente, né? Porque são as relações que a pessoa construiu ali entre os conceitos, né? Então, eu acredito muito e utilizo sempre que possível os mapas conceituais como uma ferramenta de ensino, né? Para exposição do conteúdo, e tenho tentado também adotar, espero agora para 2025 conseguir adotar mais nas avaliações também com os meus alunos. Muito bem, Sabrina. André e depois o professor Márcio, que levantaram a mão. Certo. Ana Paula, então, apresentou muito bem, assim como a Débora e a Isadora, parabéns às três. Assuntos também muito caros para mim, teoria da aprendizagem significativa, mapas conceituais, assuntos que estão entrelaçados.
Tivemos, né, Ana Paula, já variadas oportunidades de discutir sobre esses temas em salas de aula, em vários momentos, em vários tempos. São assuntos que eu trabalho também no âmbito do curso. Então, para não me alongar e deixar aqui uma frase para contribuir com essas ideias que poderão perdurar daqui para frente com relação ao assunto, é uma frase lá do Ausubel, quando ele finaliza a teoria, quando ele estrutura a teoria, publica os artigos e não mais revisa a teoria, mas apresenta a teoria como uma versão definitiva, vamos pensar assim. A frase que ele escreve é assim: o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é o que o aluno já sabe. Identifique isso e ensine de acordo. Então, essa frase é literal, é o Ausubel que escreveu isso. O fator importante, o fator isolado, se a gente for buscar um único fator como de maior importância sobre a aprendizagem de um sujeito, é o que esse sujeito já sabe, o que esse sujeito já domina em termos cognitivos. Então, esse é o conhecimento prévio. E muitas vezes nós, professores de ciências, nós, ao monopolizarmos o nosso espaço-tempo, a gente não se dá o trabalho de identificar, vamos pretensiosamente usar esse termo, identificar o que o aluno conhece, ou também possibilitar que esse aluno identifique o que ele conhece sobre um assunto. Ou seja, no chegar em uma aula e apresentar um assunto na sua versão final, sem uma discussão introdutória, sem uma problematização, sem alguns aspectos que leve o próprio aluno a pensar sobre aquele assunto, a gente possivelmente vai descaracterizar esse fator isolado mais importante à aprendizagem, na opinião do Ausubel, na perspectiva do Ausubel, que é o conhecimento prévio. Certo? Então, parabéns de novo, Ana Paula. Passo para o Márcio. Boa noite, colegas, estudantes. Excelente as apresentações, tá? Bastante reflexivas, né? Uma produção autoral, então ficou bem interessante. Mostra que vocês se envolveram com o texto, se dedicaram, né? E a Ana Paula já vem fazendo esses estudos de mais tempo, então também já mostra que esse processo, né, de apropriação dos conceitos é um investimento de longo prazo, né? Quanto mais sabe, mais a gente vai descobrindo outras formas de articulação do conceito, enfim, tá? Então, o conceito sempre é inacabado, né? Então, cada vez que vocês vão lendo o mesmo texto, inclusive, o mesmo teórico, vocês vão reconstruindo, ressignificando, né? Então, esse inacabamento da teoria é um dos fundamentos, tá? E por isso a gente fala, perceber, né, quando é que vocês estão dialogando com um conceito, e o conceito sempre é inacabado, o autor nunca quer dizer o que é, mas o que está se tornando aquele conceito, então por isso sempre a revisitação. Mas eu só queria destacar, né, já desde outras leituras, enfim, de outros textos, é interessante que vocês vão vendo que os autores, às vezes eles conseguem manter um certo rigor, que nem o caso desses que vocês estão lendo diretamente na fonte, né, dos epistemólogos, no caso, ou quando a gente está lendo um autor que está dialogando com a epistemologia, se apropriando e tal, que é o caso do texto anterior, né, que foi discutido. Se vocês observarem lá, o autor é um pesquisador ali do ensino de ciências, mas ele está indo lá para uma área da química, então normalmente a gente não dá conta de se apropriar de duas grandes áreas de ciência, a química e o ensino da química, são epistemologias distintas. Então, o teórico apresentado anterior, ele é da área da química, então é um exercício dele se apropriar, diferente do que a Ana Paula está trazendo, que já é alguém que está estudando ali diretamente. Mas é interessante os textos, a diversidade dos textos, para vocês verem que quando a gente faz uma reflexão, assim, todo mundo que escreve vai sempre correr esse risco do deslize, tá? E o deslize, já num outro texto lá atrás, da semana passada, não ressaltei, mas ressalto aqui, para vocês observarem
observarem sempre quando o autor vai falar de motivação, de despertar no aluno, acordar, né? Despertar tem sempre uma coisa do acordar, enfim, e é um deslizezinho que comete. Já quando a Ana Paula traz aqui o epistemólogo, não vai aparecer esses ruídos, assim, que, de alguma maneira, essas perspectivas construtivistas, né, de entender que o conhecimento é construção, vai tensionar com essa perspectiva a priorista de que algo está lá adormecido e vai ser acordado, né? Por isso, então, é interessante que quando vocês leem o texto, não é, percebam que aquilo que o autor escreveu, ele vai deslizar sempre, só não desliza quem não escreve. Então, se vocês lerem um texto meu, vai ter algum ruído desses. Então, é normal para quem vai escrever. Mas cuidar para quando fazer a citação, não usar essa terminologia de que a experimentação vai motivar, vai despertar e tal lá, né? O Paulo Freire já disse que ninguém motiva ninguém, ninguém se motiva sozinho. Isso é da ordem de um acontecimento ali, tá? Mas eu estou puxando essas outras perspectivas para mostrar quando vocês vão ler mais dentro do epistemólogo ali, isso já não aparece, esses ruídos, tá? Mas de qualquer maneira os textos eles são em níveis distintos, né? Que os próprios professores, coordenadores vão selecionando para vocês também ir gradativamente. Não dá para iniciar com textos já direto lá nas epistemologias. A Ana Paula consegue fazer isso porque já tem um histórico, né? De estudo e de leitura. Quem está iniciando vai pegar um texto que vai ter uma densidade conceitual um pouquinho, né, às vezes não tão aprofundada, tá? Mas eu só destaco que é importante a gente perceber que quem escreve ali, não necessariamente aquilo que está lá dito, a gente não possa contestar ali, assim, algum ponto ou outro, tá? E até porque vários de vocês colocaram nos seus slides essa questão da motivação, do despertar ali, porque o autor trazia, obviamente, mas é sempre quando trouxer isso, o autor coloca, trazer de uma perspectiva crítica, tá? Porque essa é o principal crítica dessas perspectivas construtivistas e construcionistas, né? Dependendo aí do epistemólogo. Então era isso, tá? Parabéns às duas apresentações, tá? Excelentes, e mostrou, assim, envolvimento, comprometimento com o texto e com o autor. Bom, conforme combinado, né, então eu vou fazer aqui a projeção dos slides que a Valdirene e a Mara vão apresentar para a gente, tá? Então, Valdirene, pode começar? Eu não sei se a Mara está aí, professora. Se não tiver, tu fala sozinha, tá? Tá, então boa noite. Eu estou, prof. Então Estou tá, participando. então tu também fala quando tiver para o momento, tá? Então, eu vou explicar assim o que eu entendi desse trabalho. Então, esse trabalho, ele relata de uma construção de uma proposta que foi desenvolvida de uma componente curricular, que é aprender e criar do nosso curso. Então, a ideia é como estratégia da metodologia da componente, né, ela foi proposta aos alunos a elaboração de um dispositivo complexo de aprendizagem. Então, cada aluno nessa intervenção aqui da aluna Janaína, ela escolheu de criar um mercado. Então, ela é uma proposta educativa de pensão de mercado, identificar padrões e conceitos de pensamento computacional e envolver um personagem aos alunos que desafios a ciência e a matemática. E aí, então, nessa intervenção dela, foram 8 intervenções que ela realizou com os alunos, possibilitando, assim, o contato de uma história. Então, a primeira intervenção ela criou uma história de João, que era um adolescente de 16 anos, do ensino médio, que era um aluno muito estudioso, muito curioso. Então, ele tinha a primeira característica
foi, então, o João, ele tinha que, como o pai dele era do mercado, pois o mercado onde o pai dele trabalhou, ele abriu uma oportunidade de emprego. Então, o jovem logo se interessou para enviar currículo no mercado. Na segunda intervenção, fazer uma carta de pensamento do João. Então, o João ali começou a fazer o pensamento dele, como que ia ser o mercado, como era para colocar ele no currículo, quando surgiram os mercados, o que pode entrar no mercado, de formas, e assim por diante. Então, ela foi na terceira intervenção, a busca pelos padrões do mercado. Ele imaginava que o dispositivo imaginava intervenções entre eles, que era a proposta de informatização a partir da organização de prateleira, buscando a investigação de padrões e sequências. Então, na terceira carta, que é um padrão, João conseguiu imaginar como que era um serviço no mercado de auxiliar. Então, como outro funcionário atingia do mercado, como ele começou a explicar como ele arrumava as prateleiras do mercado. Na quarta intervenção, permitiu explorar a criatividade dos alunos, que foi a intervenção do... Peraí, eu me atrapalhei. Era sequências de produtos. Então, era a intervenção no quinto, era a intervenção de pensamento computacional, que é assim, que é a abordagem prática, metodológica, que permite enfrentar problemas de forma lógica, criativa, utilizando habilidades que podem ser aplicadas além, assim, em diversas áreas do conhecimento e da situação cotidiana. Para aí, professor, que eu também perdi. Então, nessa intervenção, ele pretendia trabalhar as medidas de escala, que foi proposta na construção do projeto de estacionamento do mercado, onde os alunos deveriam propor dimensões para os tipos de veículos, como bicicleta, moto, caminhão, espaço. Também foi trabalhado na quinta intervenção fluxogramas. Que são atividades cotidianas que era para entender que esses podiam ser utilizados em todas as áreas do conhecimento. No sexto, foi trabalhar sequências. A carta de intervenção sobre sequência, que também permitia trabalhar como sequências recursivas, que são sequências nas quais o termo pelo autor. E no sétimo, foi trajeto computacional. E nessa última intervenção, pôde-se explorar os conceitos do pensamento computacional. Na oitava intervenção, foi um trajeto computacional que foi agora. Peraí, a construção de algoritmos que precisarão fotografar um padrão dentro do mercado. Deixa eu ver aqui. Pode passar, professor.
Eu acho que tu já tem lá toda uma explicação do que é o pensamento computacional, da criação do mercado. Eu entendi isso que dica, ela pode se adaptar a qualquer ano, porque desde que sejam adaptados conforme o ano. E aí, no outro ano que o PIBID, a gente fez uma intervenção do PIBID lá no Instituto, que eu estava presente, era eu, não me lembro quem era mais. E a gente construiu também 7 intervenções, foram 5 intervenções, e era para construir lá com eles era um sítio, e a gente foi contar uma história lá, e aí cada semana a gente trabalhava com uma intervenção. Então, a diferença nessa intervenção é que ela usou a questão do pensamento computacional, a questão da resolução de problemas, e fez uma atividade que foi interdisciplinar, né? Então, é isso que diferencia, né, esse trabalho um pouco do que vocês fizeram naquela ocasião, na edição passada do PIBID, né? Tu pode explicar um pouco mais aqui do que o artigo trata sobre pensamento computacional? O Amara pode explicar também, né? Não precisa ser tu. Não pode ser a Amara, então, Frost Berto. Mara, é contigo? Alguém do grupo pode ajudar as duas na apresentação? Vocês leram o artigo, não? Prof, eu vou sinalizar algumas coisas que eu coloquei na minha resenha a partir da leitura. Ótimo, pode continuar. Bom, a gente vê ali, né, a gente já entendeu que é um DICA, né, um dispositivo de alta complexidade. A gente já utilizou em intervenções do PIBID e a gente entende que ela é uma ferramenta bem poderosa, bem potente, né, sendo utilizada de forma correta e adequada, né, porque ela tem várias formas também de ser utilizadas. E nesse artigo a gente viu que foi envolvido, então, o pensamento computacional, mas o pensamento computacional que foi envolvido, que eu destaquei, foi o pensamento computacional desplugado, que eu achei bem interessante. Exatamente. Que o pensamento desplugado, até eu sinalizei aqui, né, que com base na minha experiência no PIBID, conhecendo a realidade das escolas públicas, das quais sou egresso com muito orgulho, né, é de suma importância que o docente, ao planejar uma prática pedagógica diferente das tradicionais, observe as demandas e a realidade estrutural, bem como socioeconômicas. Assim, se necessário, vai aderir a outras metodologias em sua prática pedagógica, sem que a mesma perca o objetivo, o foco e até mesmo os resultados que poderão ser alcançados. Porque essa questão de usar o pensamento computacional desplugado é justamente não necessariamente tu usar uma ferramenta tecnológica, né? Tu usar um computador, tu usar, enfim, uma tecnologia em si, mas a gente teve um outro artigo que falou sobre tabuleiros também, que é uma leitura que a gente vai apresentar na semana que vem, que também utiliza esse pensamento computacional desplugado, que é usar esses materiais mais simples, mais concretos, de certa forma, para conseguir trazer esse pensamento computacional numa forma mais objetiva e mais próxima da realidade dos alunos. Então, eu observei que isso foi feito. No início, também, eu tinha destacado que a problematização ela foi usada como uma ferramenta-chave do dispositivo, né? E que, geralmente, tem dispositivos que usam a problematização, mas não usam ela como a ferramenta-chave. E esse uso da ferramenta-chave, né,
teve como objetivo de estimular esse raciocínio crítico, lógico, promover a aplicação prática de conceitos teóricos, tanto na matemática quanto na ciência. E aí eu complemento, como o Freire defende, né? Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção ou construção, né? Que é uma frase de 2004. Que, então, nesse sentido, a problematização ela atua como uma das estratégias centrais para instigar a reflexão, permitindo que os alunos construam seus próprios entendimentos a partir das situações apresentadas. E esse dispositivo, essa proposta, essa intervenção que foi feita no artigo, trouxe bastante isso. E, por fim, né, a proposta também do mercado, enfim, como um dispositivo de aprendizagem, demonstra que a educação pode ser reinventada quando conectamos o aprendizado às vivências e à criatividade dos alunos, por meio da problematização, da interdisciplinaridade e da contextualização. Os desafios se tornam mais do que exercícios acadêmicos, tornam-se oportunidades para refletir, criar e aprender. E aí, Vygotsky também fala bastante sobre isso, né? Sobre esse aprendizado humano que pressupõe uma natureza social específica e um processo através no qual as crianças se apropriam dos modos de agir e pensar que existem na cultura. Então, ele trouxe bem para a realidade o artigo, enfim, trouxe bem para a realidade das crianças, enfim, ali do público-alvo. Trabalhou os conceitos fundamentais, utilizou a problematização como ferramenta-chave. Eu acho que o destaque principal também é essa questão do raciocínio computacional desplugado, que diferencia-se do raciocínio computacional que a gente costuma estudar, enfim, e ver principalmente nas componentes curriculares do curso. Muito bem, Dagoberto. Encerramos, então, a apresentação aqui, no tempo de 15 minutos. Temos 10 minutos para comentários. Quem gostaria de comentar? Não sei se a Mônica gostaria de comentar alguma coisa, ou mais alguém do grupo que leu o artigo, né? Se tiver algum comentário a fazer. A Mara explicou que está no hospital e parece que tem muita conversa, então fica difícil dela participar aqui, né, hoje. Mas, enfim, alguém gostaria de fazer algum comentário? Tá. Rafael? Não, eu gostaria de comentar que justamente o pensamento computacional vai ser uma das linhas que nós vamos começar a discutir no nosso subgrupo, com auxílio aí do professor Márcio. Aí nós já temos, são 3 alunos, né, professor Márcio, desse subgrupo, que estarão fazendo leituras, né, discutindo e implementando a essa perspectiva do pensamento computacional, né, alinhado à robótica, tá? Só para fazer uma observação aí. Isso, então tá. Mais alguém já tinha ouvido falar de pensamento computacional plugado e desplugado, e do Dica, que se quiser fazer algum comentário. Márcio, pode falar, temos ainda Só alguns minutos. uma breve contribuição para aqueles que estão buscando esses estudos, tá? Para situar que o pensamento computacional vem ganhando ênfase, especialmente na matemática, na área da matemática, porque entra na BNCC, tá? Então vai aparecer lá tópicos de pensamento computacional. E também, se vocês fizerem uma busca na internet, BNCC Computação, tá? Então tem todo um arcabouço aí que foi desenvolvido e que virou agora já a resolução do MEC, do Conselho Nacional de Educação, que as escolas precisam colocar nos seus currículos, tá? Se eu não me engano, não quero me equivocar aqui, mas acho que desde o primeiro ano do ensino fundamental. Mas isso vai estar nos documentos lá,
Tá? Então, e aí tem também os desafios, né, de como essa BNCC computação, se ela vai aparecer mais integrada, transversalizada com os diferentes componentes curriculares. Algumas escolas optam por criar componentes específicos, enfim. Então são os grandes desafios aí daqui para frente, para discutir a forma, inclusive, de integração ao currículo, tá? A gente escutou recentemente aí algumas representantes de secretarias municipais de educação, que eles estavam correndo atrás de incluir nos planos municipais, porque a explicação que eles deram que o MEC repassa recursos, inclusive, para as escolas que já tomam a iniciativa de antecipar essa inclusão. Então, tem recursos, inclusive, lá previstos, e que a escola vai dialogando para poder dar conta de trazer. Mas é interessante para a gente ficar atento, né, de como vai acontecer esse movimento nas escolas, né, se de uma perspectiva mais transversal e interdisciplinar, ou de uma perspectiva mais tecnicista e deslocado lá como uma componente, não é, separada, tá? Então isso vai acontecer em movimentos distintos, tá? E é importante que se vá acompanhando, tá? Gostaria de ouvir a Mônica, a professora Mônica, o que vocês no Instituto sabem ou trabalham em função do pensamento computacional? Tem alguma coisa já em vista, alguma coisa já sendo estudada, projetada? Não, professora, a gente não trabalhou nada sobre isso ainda, mas eu já tinha visto que tinha na BNCC falando sobre, né? Mas geralmente não dava tempo nem da gente trabalhar o que já era proposto antes, né? Mas a gente, agora com o PIBID, a gente consegue implementar mais esses tipos, né, de diferentes aprendizagens. E agora a gente pode estudar alguma coisa para aplicar sobre isso, né, nas próximas intervenções. Achei bem interessante. Na verdade, o pensamento, ele não é vamos dizer assim, um acréscimo, ele trabalha de uma forma diferente o que a gente já trabalha, né? Só uma forma diferente de abordagem. Né? Uhum. Que não é um conteúdo diferente, é uma abordagem diferente. Isso. Então, eu acho que penso, né, que é pouco conhecida ainda em Caçapava, mas em outros municípios e escolas já estão começando esse trabalho, né? Então, é bom a gente se atualizar em relação a isso, né? Não sei se a Sabrina conhecia, a Sabrina também é professora de matemática, né? Eu conhecia por buscar de forma pessoal e conversando com a Guédula, que também está fazendo a pós, né, da Rede Saci, mas na escola ainda não foi falado nada. Nem nas formações, por enquanto, da secretaria, porque eu sempre assisto as formações, talvez agora, na primeira semana de fevereiro, que vai ser a nossa semana de formações, eu vou ver se eles vão falar alguma coisa a respeito. É interessante levantar essa questão, né, porque é uma questão da escola, fazer uma atualização, né, das suas propostas, né? Márcio? Eu sei que as escolas do estado vão passar por reformulações dos projetos pedagógicos, né, esse ano. Talvez, né, vão entrar essas atualizações até em relação à BNCC Computação, de repente. A gente sabe que os secretários de educação estão buscando isso, né, mas falta formação dos professores, né, então é importante vocês que são supervisores do PIBID acompanharem isso e já tomar iniciativa, né, ficar à frente dessas atualizações. Márcio, quer comentar? Bem breve também, assim, né, por trás dessas estratégias, né, tá um pressuposto de que uma das estratégias importantes de aprender é ensinar, né, ao ensinar a gente aprende. Então, por isso que a gente diz assim, me formei na licenciatura, mas quando a gente entra na sala de aula, começa a dar aula, o pensamento vai para um outro patamar, né, as estruturas todas. Então, esse exercício do ensinar. E quando a gente programa um computador, a gente está
ensinando, entre aspas, o computador, né? Então, e ao ensinar esse computador, e quem diz isto é Seymour Papert, tá? que é um grande teórico, um americano, foi aluno, depois foi colaborador do Piaget, possivelmente tenha sido aí contemporâneo dos teóricos da aprendizagem significativa também, porque estava naquela época lá, né, década de 70, 60, 70, no ápice dessas produções todas, e ali se desenvolveu muitos fundamentos, né? Inclusive o Papert ele criou um conceito, construcionismo. Ele era afiliado ao Piaget, mas sempre o exercício do pesquisador, ele quer romper o cordão umbilical, né? Todos os outros vão fazendo assim. Então, eles querem buscar um pontinho ou de tensão, ou de mostrar um aprimoramento, enfim, né? Todo mundo quer ganhar o seu lugar aí ao sol. E o Papert, então, criou os conceitos de construcionismo, um conceito interessante, né? Assim como os conceitos novos ali que a Ana estava apresentando, que vão revigorando as teorias, né? Então fica aí a dica de Papert, tá? Para quem quiser ir atrás lá das origens aí do pensamento computacional. E todo mundo que cita aí, né, e que vai fundamentar, dificilmente não traz essa referência ali junto. Dagoberto? Bem breve, prof, só para relembrar que a gente tem no nosso cronograma interno aqui do grupo do Instituto a construção da proposta de atividade interdisciplinar envolvendo o pensamento computacional usando a metodologia de construção de um DICA, que é ali para a primeira semana de fevereiro, né? Então, talvez fique ali uma sugestão para a gente, talvez, marcar uma reunião interna do nosso grupo, justamente para alinhar, né, tendo em vista que tem essa falta de conteúdo, conhecimento, numa parte geral, para a gente conseguir alinhar isso e fazer essas construções de uma forma mais eficaz. Ótimo. Então, tá, Dagoberto, fica esse encaminhamento, então, para o grupo do Instituto, né? E tem muita literatura, assim, muitos artigos, né? Se a gente for para a internet, a gente vai encontrar muita coisa sobre pensamento computacional. É só uma questão de buscar e se interessar, de aprofundar, tá? Já tem muita produção sobre isso. Além da BNCC, claro, né? André, tu gostarias de falar? André? Isso, só para tentar amarrar, assim, vários argumentos que foram trazidos desde o encontro passado para esse, no âmbito das metodologias de ensino. Então, nós temos experimentação, gamificação, mapas conceituais, resolução de problemas, que foi apontado também, dispositivos complexos, pensamento computacional. Então, são várias e variadas metodologias de ensino, cada uma com seus pressupostos, cada uma com seus teóricos. Com algumas delas, vocês irão se identificar mais, com algumas menos. Então, isso faz parte do jogo, né? Mas é importante para vocês irem caracterizando isso. O mapa conceitual, então, nós temos ali um autor de referência, que é novo aqui, experimentação, dica, e por aí vai. Então, esse é o primeiro movimento, assim, que eu acho bem importante. Até para que quando surja a intencionalidade, bom, eu quero aprender mais sobre determinada metodologia, eu já vou direto em fontes ali confiáveis. Então, esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto é que essas metodologias que estão sendo apresentadas aqui, discutidas, com a superficialidade que cabe nesse tempo curto que a gente tem, elas são carregadas de princípios muito importantes, muito significativos, muito pertinentes a outras intencionalidades. Então, às vezes, uma experimentação cabe ali para o ensino de química, mas ela tem princípios subjacentes que vai lá ser prestados para o ensino da matemática, sobre o ensino fundamental, tá? Ou para outra metodologia de ensino também, a partir de uma integração entre ambas. Então, são questões importantes aqui para a gente tentar amarrar isso que está sendo discutido e a gente não deixar passar, porque quando você aborda um assunto, esse assunto você está na tua pauta de discussão no momento, aí você passa um bom tempo sem abordar aquele assunto cai num esquecimento e é natural que aconteça isso.
Então, aquilo que chama mais a atenção de vocês, frente a esse cardápio, esse espectro que está sendo colocado aqui, vão ali atrás de uma base teórica. Bom, aqui eu quero entender um pouquinho mais, me chamou a atenção gamificação, então eu quero verificar quais são os princípios, quais são os autores de referência, outros artigos, para não aguardar só aquilo que a gente vai trazendo e vai, em teoria, impondo para serem discutidos aqui. Então, é importante que vocês tenham essa criticidade, essa criatividade para já ir percebendo. Bom, isso aqui se presta mais para as minhas atuais intenções, esse assunto aqui me pareceu mais rico, esse assunto aqui eu gostaria de iniciar a partir de uma abordagem lá, de uma intervenção que eu estou pensando já para março na escola. Então, isso cabe muito a vocês, porque a nossa parte é essa, é trazer assuntos que nos convencem momentaneamente de uma certa utilidade, de uma certa pertinência, de uma certa qualidade. Mas cabe muito a vocês também essas identificações. Bom, diante disso, o que eu vou articular daqui para frente, quais bases teóricas eu vou utilizar num primeiro momento. Esse alerta a gente já fez na semana passada, né, que a gente oferta alguma, assim, a gente indica, orienta, né, que estude, mas o aprofundamento cabe a cada um, né, então, vamos aprofundar nisso. Cada uma de vocês sabe, vocês têm uma biblioteca imensa na internet, que vai ajudar vocês a entender um pouquinho melhor cada um desses assuntos. Então, é hora de buscar e não ficar só esperando que a gente vá ler aqui, né? Busquem mais coisas para ir entendendo, se apropriando do que a gente está discutindo aqui, tá? Vocês são PIBidianos, vocês têm essa oportunidade de formação, então, vocês estão na vanguarda, né? Então, aproveitem a oportunidade também para se aprofundar e não ficar somente naquilo assim, o suficiente para, né, participar aqui das reuniões. Bom, gente, nós estamos com, são 20 horas e 34 minutos, chegamos no teto da nossa reunião. Gostaria de saber se tem mais alguém que gostaria de fazer um comentário, seja bolsista, supervisor ou coordenador, senão nós encerramos a reunião. Antes de encerrar, o professor Rafael pediu para tirar uma foto para o relatório, então, todos que puderem abrir a câmera, né, a gente pode fazer um print de tela e depois colocar lá no grupo, tá? Quem puder abrir a câmera, aproveite para abrir, que daí a gente tem o registro. Tá bom? Mais alguém? William, Ludmila... Débora, não sei se pode abrir, Graziela. Professora, eu só não abro por causa que a minha câmera, a imagem parece passada. Eu até vou mostrar, vou abrir a câmera aqui só para vocês verem aqui, ela tá quebrada, eu acho. Ó. Nem aparece ainda para nós, tá. Bom, mas não sei se mais alguém tá embaçado, tem. Tá embaçado, agora sim apareceu. Então tá, eu vou, então, fazer um print dessa tela e depois, então, isso. Tudo bem, então. Até a próxima, então, a próxima reunião vai ser no dia... Que dia mesmo? 22 de janeiro, né? E eu vou pedir que o grupo do Instituto fique na reunião para a gente poder conversar e seguir esse encaminhamento que o Dagoberto indicou para nós, tá? Então, boa noite a todos e até a próxima semana. Então. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Errei todo mundo. Boa noite, gente. Boa noite. André, Boa pode noite. desligar a gravação. Boa semana então, para todos. Tá. Eu tô que... Tá, deixa eu colocar lá também a imagem antes que eu me esqueça disso. Tá, vou colar a imagem aqui, espero que dê certo. Tá, nem todos agora... conseguiram abrir a câmera, né, mas enfim. Então é isso. Encerrando a gravação. A gravação.